Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre alguns livros contemporâneos que eu trouxe aqui pra indicar pra vocês. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo indicando 20 livros curtos pra ler em um dia, em um final de semana, enfim, livros com menos de 200 páginas. Eu recebi muitos comentários positivos naquele vídeo, também recebi muitas recomendações de outros livros curtos naquele vídeo. Eu anotei e adicionei vários livros na minha wishlist. Muito obrigada a todo mundo que comentou. E eu selecionei aqui um comentário em específico, que é o comentário da Thaís, a Thaís Queiroz. Muito obrigada, Thaís, pelo comentário. E ela comentou que amou o vídeo, que amou a lista, que ela já tinha visto vários vídeos, várias listas de livros curtos, mas gostou muito da minha lista porque eu trouxe alguns livros diferentes, inclusive de países diferentes. E aí ela pediu que eu fizesse um outro vídeo daí com recomendações de livros um pouquinho mais longos, né, de 300, 350 páginas mais ou menos. Então eu trouxe aqui livros que são mais ou menos nessa faixa. Acho que tem alguns que tem um pouquinho menos de 300 páginas, alguns que tem um pouquinho mais de 350, mas eu vou comentando aqui com vocês. Então eu trouxe 10 livros contemporâneos para indicar. Bom, antes de começar com as recomendações, gostaria de pedir que, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários sugestões de outras listas que vocês gostariam de ver por aqui. E se tiver aqui a opção de hypar o vídeo, por favor, hypem, é muito importante. O outro vídeo que eu fiz, que foi indicando os 20 livros curtos, ele acabou ficando no número 6 de mais hypados da semana, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E aquilo trouxe vários espectadores pro canal e pro vídeo, enfim. Inclusive, algumas pessoas comentaram que nem têm o hábito de ler, que nem têm o hábito de consumir conteúdo literário, mas acabaram caindo naquele vídeo, e eu espero muito que tenha incentivado alguém a ler algum livro, alguém que não tem o hábito de ler, a pegar algum daqueles livros para ler. Aqui na descrição estarão listados todos os livros que eu vier a mencionar ao longo do vídeo, então se você se interessar por alguma das histórias e quiser comprar um desses livros na Amazon, peço que compre através dos links que estarão aqui na descrição, assim vocês apoiam o meu trabalho e não pagam nada mais por isso. Bom, assim como na outra lista, eu tentei trazer alguns livros um pouco diferentes, assim, não vou dizer super diferentes porque são livros que eu já vi outras pessoas falando sobre, não necessariamente em listas, enfim, mas é que eu também consumo muito conteúdo literário no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, enfim, então dificilmente eu leio algum livro que eu nunca vi ninguém falar antes, né? Mas, enfim, eu já vi algumas pessoas recomendando esses livros, são livros que eu amo e são livros que eu acho que agradam todo tipo de público. Eu tentei não colocar nessa lista aqueles livros que dividem opiniões, sabe? Aqueles livros que algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Então eu tentei colocar aqui alguns que eu acho que vai agradar a todo mundo que lê. Todo mundo não, né? É difícil agradar todo mundo, mas que vai agradar a quase todo mundo que pegar essas recomendações e for ler. Também trouxe aqui livros de países diferentes, eu não repeti nenhum país, então temos aqui 10 livros, 10 países, e eu acho isso muito importante. Eu, na verdade, comecei a expandir um pouco o tipo de livro que eu lia e as histórias com as quais eu entrava em contato faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos. E foi também vendo alguma criadora de conteúdo. Eu vou indicar aqui uma, mas assim, mais de uma criadora de conteúdo que fala muito sobre isso. Eu vou indicar a Maria, do canal Impressões de Maria. Ela bate muito nessa tecla da gente escolher as nossas leituras com intenção, né? Então, existe muito esse discurso de eu não vejo quem escreveu o livro, eu nem sei se o autor é homem ou se é mulher, eu não sei nem se o autor é branco ou se o autor é negro, eu não sei quem é o autor, eu só pego o livro e leio. E esse discurso é um pouco perigoso, porque nesses casos, normalmente a gente acaba pegando pra ler o que já é mais popular. E esses livros que são muito populares não são muito populares simplesmente porque eles são melhores do que os outros livros ou simplesmente porque eles são mais bem escritos do que os outros livros. E eu também não estou dizendo o contrário, não estou dizendo que os livros populares são ruins ou mal escritos. Mas eles não são melhores ou mais bem escritos simplesmente por serem populares, eles não são populares por isso. Eles são mais populares porque existe todo um mercado, existe todo um sistema que faz com que eles sejam mais populares, que faz com que eles cheguem até você por meio de propagandas, seja pelas mídias sociais, enfim. Então existe toda uma estratégia de marketing por trás de cada livro. Então, se a gente não procura intencionalmente livros de determinados grupos ou de determinados países, muito provavelmente a gente não vai ler esses grupos e esses países. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nesse discurso, e repito, vendo outros criadores de conteúdo falando sobre isso, não é um discurso que eu estou levantando aqui, não é nenhuma novidade. Então, quando eu parei para analisar as leituras que eu estava fazendo naquele momento, eu reparei que todos os últimos livros que eu tinha lido tinham sido escritos por homens brancos do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Desde então eu tenho procurado intencionalmente sair dessa bolha e ler coisas diferentes. E posso dizer para vocês que eu encontrei muita coisa boa. Então, sem mais delongas, vamos aos livros. Eu vou começar, obviamente, com o Brasil, indicando Mata Doce. Eu escolhi indicar Mata Doce aqui pro Brasil, ainda que tenham
centenas de livros brasileiros que eu amo e que eu acho que todo mundo deveria ler, mas eu escolhi indicar Mata Doce porque é um livro que eu acho que eu falo pouco aqui no canal. Eu li ele no ano passado, li em leitura conjunta com o meu clube do livro, e é um livro que eu vejo que a maioria das pessoas que lê gosta. Esse livro foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura do ano passado, e ele é muito comparado com Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro bastante popular aí nos últimos anos, também foi vencedor de vários prêmios, foi traduzido para vários países, enfim. E aqui a gente conhece a história da Maria Teresa. A Maria Teresa vive ali num povoado, numa região chamada Mata Doce, que dá título ao livro, e ela é filha da Mariinha e da Tuninha, essas duas mulheres que adotaram, né, a Maria Teresa, e são duas figuras muito importantes aqui na história também. A Mariinha, inclusive, é uma mulher muito respeitada ali naquela região. Esse é um livro que tem um grande foco nas personagens femininas, na força feminina. É um livro basicamente sobre mulheres. E a Maria Teresa, então, que é essa menina que foi adotada por essas duas mulheres, ela vai crescer em determinado momento ali da vida, ela vai sofrer um trauma, que eu não vou falar aqui qual é pra vocês, e a partir desse momento ela se transforma ali e ela passa a ser chamada de filhinha mata-boi. A religiosidade é um tema bastante presente aqui no livro também, e enfim, é um livro muito bonito, assim, apesar de muito triste. Ele traz várias situações muito tristes, mas é escrito de uma forma, assim, muito bonita, ele é muito poético. Então tá aí a primeira recomendação. O segundo livro que eu vou indicar é Violeta, da Isabel Allende, que é uma autora chilena. Eu sei que tanto Violeta quanto os outros livros da Isabel Allende, principalmente A Casa dos Espíritos, são livros muito populares, a maioria de vocês já deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar. Mas aqui então tá um livro que eu amo, foi uma das minhas melhores leituras do ano. Não foi do ano passado, né? Acho que foi de 2023. Esse livro, basicamente, a gente conhece a história da Violeta, personagem principal e narradora desse livro. Esse livro que, na verdade, é uma carta que a Violeta está escrevendo para um homem chamado Camilo, que a gente só vai saber qual é a relação do Camilo com a Violeta lá depois da metade do livro, ali por 2/3 do livro. Mas é um livro incrível, vai contar toda a história da Violeta, que nasceu em 1920, durante a gripe espanhola, e faleceu em 2020, durante a pandemia do Covid. Então também é um livro sobre a força feminina, sobre enfrentar obstáculos, e eu amei esse livro, assim, não tem muito como... Eu não sei muito bem como explicar do que ele se trata, porque são 100 anos de história, então assim, acontece muita coisa durante esses 100 anos. Mas eu amo esse livro, eu amo a Violeta. Ela é uma das minhas personagens favoritas, assim, de todos os livros que eu já li. E eu sei que muitos de vocês também já leram esse livro, mas se você ainda não leu, por favor, leia, porque ele é maravilhoso. E esse livro direto entra em promoção. Os livros da Isabel Allende, na verdade, no geral, direto entram em promoção, estão com preço muito bom. Eu, inclusive, comprei ele em alguma promoção em que eu paguei R$ 25. Então não deixem de conferir. O terceiro livro é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, que é um autor português. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, eu já recomendei ele outras vezes aqui no canal. Eu já li outros 2 livros do Walter Ugumãe, que eu não sou tão fã assim, achei ok, mas esse aqui é maravilhoso, é perfeito, e é muito triste, me fez chorar várias vezes. Mas aqui a gente conhece, então, o nosso personagem principal, chamado Antônio Jorge, e ele acabou de perder a mulher, né? Ele passou a vida inteira ao lado dessa mulher, acabou de perder ela, e aí vai passar a viver em um lar de idosos. No primeiro momento ele é muito resistente a essa ideia, ele não quer ficar ali naquele lar de idosos, ele acha que ele não precisa estar ali, ele acha que ele consegue se virar sozinho, apesar de estar acostumado a sempre ter tido a figura da esposa ali ao lado dele, ajudando ele em tudo, enfim. Mas ele acha que ele consegue se virar sozinho, ele não quer estar ali, então ele é muito rabugento, ele não quer conversa. Os outros idosos ali do lar tentam se aproximar dele e ele é bastante resistente. Mas a gente vai acompanhando aqui nessa história aos poucos, ele se enturmando ali, aos poucos ele gostando da ideia de estar ali. E ele acaba fazendo várias amizades e o livro é muito legal, o livro é muito bonito. A gente acaba conhecendo a história dos outros residentes desse lar, e são personagens, assim, muito engraçados, muito simpáticos. Então eu gosto muito desse livro, ele tá cheio de marcações aqui, que realmente é um dos meus livros favoritos da vida. A gente comecei a folhear aqui o livro e me deu vontade de reler. Tem um trecho aqui que eu marquei, que na verdade é um trecho um pouquinho grande, mas diz assim: perdemos alguém e temos de superar o primeiro inverno a sós, e a primeira primavera, e depois o primeiro verão, e o primeiro outono. E dentro disso é preciso que superemos os nossos aniversários, tudo quanto dá direito a parabéns a você, as datas da relação, o Natal, a mudança dos anos, até a época dos morangos. A chuva de molha tolos, o primeiro passo de um neto, o regresso de um satélite à Terra, a queda de mais um avião, as notícias sobre o Brasil, enfim, tudo. É também preciso superar a primeira saída de carro a sós,
o primeiro telefonema que não pode ser feito para aquela pessoa, a primeira viagem que fazemos sem a sua companhia, os lençóis que mudamos pela primeira vez, as janelas que abrimos, as sopas que preparamos para comermos sem mais ninguém, o telejornal que já não comentamos, um livro que se lê em absoluto silêncio. O tempo guarda cápsulas indestrutíveis, porque por mais dias que se sucedam, sempre chegamos a um ponto onde voltamos atrás, a um início qualquer, para fazer pela primeira vez alguma coisa que nos vai dilacerar impiedosamente, porque nessas cápsulas se injeta também a nitidez do quanto amávamos quem perdemos. É isso, gente. Leiam, por favor. O quarto livro é Nascido do Crime, do Trevor Noah, que é o autor da África do Sul. O Trevor Noah, acredito que muitos de vocês devem conhecer, ele é um comediante muito famoso, e ele escreveu, então, essa autobiografia. E esse livro, ele é tão incrível, porque, na verdade, a história do Trevor é uma história triste, né, como a gente deve imaginar. Eu vou falar um pouco da história pra vocês, mas, assim, é uma história triste, e ele vai contando aqui várias situações que são situações tristes e até revoltantes, mas ele sabe contar de um jeito leve. Ele é comediante, afinal de contas, né? Então, assim, ele sabe contar de forma que a gente consiga entender a gravidade daquela situação, mas de forma leve e muitas vezes até engraçada. O Trevor é filho de mãe negra e pai branco, e ele nasceu durante o Apartheid, onde relações interraciais eram proibidas. Acho que a primeira frase do livro, inclusive, é: a genialidade do Apartheid foi convencer a grande maioria da população de que as pessoas eram inimigas umas das outras. Separados pelo ódio era a ideia por trás desse regime. Basta segregar as pessoas em grupos e fazê-las se odiar para tornar possível o controle de todos. Então, Trevor é fruto de uma relação entre uma mulher negra e um homem branco, e por isso o título Nascido do Crime. E aí ele vai contar muito sobre isso, né? Ele que pros brancos sempre foi um homem negro, mas pros negros nunca foi negro o suficiente. E ele fala muito sobre isso aqui. E ele fala muito, inclusive, sobre como isso trouxe até alguns privilégios para ele, né? Ele não ser negro o suficiente, ele ser um homem negro não retinto, trouxe algumas vantagens que ele não teria se ele fosse um homem negro retinto. Então ele explica isso aqui com muita clareza e trazendo episódios para demonstrar isso, né? Narrando situações pelas quais ele passou. A mãe dele é uma figura muito presente aqui no livro e a gente consegue entender porque ela foi tão influente pro Trevor. Ela é uma mulher, assim, incrível. E a gente vai entendendo isso também, sem ele precisar dizer minha mãe foi uma mulher incrível, né? Ele vai nos narrando histórias que aconteceram durante a infância, durante a adolescência, e a gente vai conseguindo entender isso. E como eu falei, o mais incrível desse livro é justamente ele conseguir trazer uma leveza para um assunto tão sério. É um dos melhores livros que eu já li também. Essa edição que eu tenho, ela saiu pela tag Inéditos, eu não me lembro o ano agora. Então a edição que vocês vão encontrar para comprar é outra, eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. Mas é isso, inclusive o subtítulo aqui é Histórias da Minha Infância na África do Sul. Então realmente ele vai trazendo histórias diferentes, o livro não é linear, ele conta uma história que aconteceu durante a adolescência, daqui a pouco ele volta e conta uma história da infância, enfim. Mas são, assim, várias histórias que vão construindo a vida dele, e aí a gente vai conseguindo entender quem foi Trevor Noah até ele chegar onde ele chegou hoje. Livro maravilhoso, mais do que recomendado. O quinto livro é da Nigéria, Hibisco Roxo, da Chimamanda, que também é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já falei dele aqui várias vezes e eu amo esse livro. Eu amo a Chimamanda, eu já li 3 livros dela. Os outros foram Americaná e No Seu Pescoço, que é um livro de contos. Eu gosto de todos, mas esse aqui é de longe o meu favorito. Eu amo esse livro. Aqui a gente conhece 2 irmãos, a Kambili e o Jaja. Os 2 moram com os pais. E o pai deles é um homem muito respeitado ali na comunidade onde eles vivem, né? Eles moram na Nigéria. O pai deles é um homem muito rico, ele é dono de um jornal. Ele é um cara muito respeitado e ele é visto como uma pessoa muito boa ali pela sociedade, porque ele é muito bondoso, ele paga a escola de várias crianças ali da comunidade, ele paga a escola dos filhos dos funcionários, enfim, então todo mundo tem uma visão muito positiva desse homem. Só que dentro de casa, e isso não é um spoiler, tá? O livro é sobre isso. Dentro de casa ele não é um homem assim tão legal, ele é um homem muito violento e muito controlador, né? Ele agride tanto os filhos quanto a esposa. E ele controla muito a vida dos filhos. Então, a Kambili e o Jaja, eu não lembro exatamente a idade deles, mas acho que eles são pré-adolescentes, né? E eles têm toda a vida deles controlada pelo pai. Desde o momento que eles acordam, o horário que eles têm pra fazer as refeições, pra fazer o tema de casa, pra brincar, pra assistir televisão, tudo é totalmente controlado pelo pai. O pai controla, inclusive, com quem eles podem conversar, com quem eles podem fazer amizade. Na verdade, eles não têm amizade, eles não podem fazer amizades na escola. Que tipo de música eles podem ouvir, que tipo de notícia eles podem ficar sabendo. Então, toda a vida deles é totalmente controlada. E eles acham isso normal, porque como eles estão acostumados a, desde sempre, viverem assim, e eles não têm contato com outras realidades, eles não sabem que outras
pessoas da idade deles vivem de maneira diferente, pra eles aquilo ali é normal. Eles acham que o pai deles está simplesmente fazendo o papel de pai. Só que, claro, ao longo aqui da história, a gente vai vendo isso aos poucos mudando, a gente vai vendo aos poucos a Cambile e o Jadia percebendo que essa relação não é tão normal. Então, é um livro muito triste, mas é um livro muito, 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 muito bom, muito viciante. Eu li ele muito rápido, apesar de não ser um livro tão curto. Ele tem 330 páginas, mais ou menos, e eu devo ter lido ele, tipo, em 2 dias. Porque ele é realmente muito bom. A escrita da Chimamanda é maravilhosa. E é um livro que também vai falar muito sobre o fanatismo religioso, né? Sobre até onde as pessoas vão em nome da religião, né? E, enfim, gente, eu amo. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E se eu puder recomendar pra vocês um dos livros de toda essa lista aqui que eu tô falando, é Hibisco Roxo. Ele é maravilhoso. E até hoje, todo mundo que eu indiquei esse livro, leu por indicação minha, disse que gostou. Eu nunca vi alguém dizer que não gostou do livro. Então, assim, leiam. O 6º livro é Todas as Cores do Céu, da Amita Traci. Não sei se é assim que pronuncia o nome da autora. Ela é da Índia. E aqui, esse livro também tá na edição da Tag, então vocês vão encontrar ele com outra capa pra comprar na Amazon, por exemplo. Mas vocês também encontram as edições da Tag em sebos ou na estante virtual, né, que vende livros usados. Vocês encontram essas edições que eu estou mostrando da Tag, né? Mas enfim. Aqui, então, nesse livro a gente conhece a história de 2 meninas. No momento em que o livro começa, na verdade, a gente tem a narração de uma delas e ela já é uma mulher adulta, né? E ela vai, então, nos contar, né? Ela vai voltar no passado para nos contar como ela conheceu a irmã dela, que é uma irmã adotiva, né? Entrou na vida dela quando ela já tinha ali, eu não me lembro agora que idade ela tinha, menos de 10 anos, eu acho, uns 7, 8 anos. Então ela vai contar o início dessa relação entre ela e a irmã. A mulher que tá narrando a história aqui é a Tara, e a irmã, então, é a Mukta. E aí, logo no início da história, a gente entende, né, porque ela vai nos contar, que a Mukta, durante a infância delas mesmo, desapareceu. E tá até hoje desaparecida. E aí ela volta, então, no passado pra contar o início desse relacionamento entre elas, como elas se conheceram, qual era a relação que elas tinham ali como irmãs/amigas e o que levou ao desaparecimento da Mukta. Então, assim, é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida. É um livro bem pesado, ele pode ter alguns gatilhos, então eu recomendo que você procure saber antes. Mas é um livro, assim, muito marcante, né? Imagino que, pelo que eu falei do livro, vocês já devam imaginar. Então tá aí também mais uma recomendação. O 7º livro é da França e eu resolvi trazer A Elegância do Ouriço, que eu já recomendei aqui no último vídeo do penúltimo vídeo do canal, em que eu recomendei livros de literatura francesa, né? Pra quem quiser assistir, eu falei naquele vídeo sobre uma das minhas últimas leituras, que foi Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, que é uma autora francesa, e aí eu aproveitei aquela oportunidade para indicar outros livros da literatura francesa que eu também li e amo. E um deles foi justamente esse. Nesse livro nós temos 2 personagens principais, uma delas é a Renée, uma mulher já mais velha, que trabalha como zeladora de um condomínio. É um condomínio onde moram famílias de classe alta e são poucos os apartamentos nesse condomínio, então ela conhece muito bem ali cada morador, porque são poucas as famílias que moram ali, né? E a Renée é uma mulher, assim, muito inteligente, muito culta, muito estudada, muito mais do que a maioria dos moradores ali daquele prédio, mas ela entende que isso não faz parte do estereótipo de zeladora. Então, pra todo mundo ali, ela finge que ela é simplesmente uma velha fofoqueira que fica assistindo novela e falando sobre a vida dos outros com os moradores do condomínio. A outra personagem principal do livro é a Paloma. Ela é uma menina de 12 anos que é filha, né, de uma das famílias que mora ali nesse apartamento. Ela não suporta a família, ela acha todo mundo muito mesquinho, todo mundo muito idiota, e ela simplesmente não aguenta mais isso, e ela, logo no início do livro aqui, na primeira narrativa dela, ela nos conta que ela tá planejando tirar a própria vida no dia do aniversário de 13 anos dela. E aí, em determinado momento, essas 2 pessoas, né, essas 2 personagens vão se cruzar e vão simpatizar uma com a outra, porque elas têm ali muito em comum. E a gente acompanha, então, o início e a construção dessa amizade inusitada entre a zeladora e uma menina de 12 anos. Em determinado momento da história, a gente recebe um outro personagem que também tem um papel bem importante aqui no livro, mas não vou falar muito para não dar nenhum spoiler. Enfim, é um livro que eu amo, ele é um livro muito bem humorado, ele é muito engraçado, ele também tem os seus momentos tristes, dramáticos, reflexivos, enfim, mas eu dei risada muitas vezes lendo esse livro, e eu amo, pra mim é um dos melhores da literatura francesa também, então recomendo pra todo mundo. Da Itália, pra não ficar chato, que toda vez que eu falo da Itália eu venho aqui indicar a Helena Ferrante, todo mundo tá cansado de saber, né? Então assim, eu vou indicar um outro livro hoje, mas não esqueçam de ler a Tetralogia Napolitana. Hoje eu vou indicar, então, Café Tangerine, da Manuela Nechon, que foi uma das minhas últimas leituras. A Emanuela é uma autora italiana, e aqui a gente conhece, então, a história de Mina, uma mulher italiana que tá passando um tempo em Londres. Ela
Ela saiu da casa da família aos 20 anos e foi para Londres justamente para tentar se libertar, se encontrar, se descobrir. Ela nunca se identificou muito ali com a família, com a cultura da família. Ela acha tudo aquilo muito limitante, então ela, né, muito jovem, aos 20 anos, sai de casa, sai da Itália e vai para Londres tentar uma vida diferente. Só que agora, assim, já se passaram anos que ela tá em Londres, ela ainda não se encontrou, ela tá provavelmente com mais dúvidas do que quando ela saiu da Itália. E ela tá vivendo uma vida que ela, no fundo, ela sabe que é meio que uma farsa, sabe? Ao mesmo tempo que ela meio que não quer dar o braço a torcer, de que ela não conseguiu fazer o que ela queria quando ela saiu de casa. E aí, logo no início do livro, é que ela recebe uma ligação da mãe, e a mãe informa que o pai dela acabou de falecer, e ela precisa então voltar pra Itália. E esse retorno, que inicialmente é provisório, né, só pra ela passar ali aqueles dias durante o velório, enfim, acaba que esse período transforma a vida dela e ela acaba aprendendo muito sobre ela mesma, sobre a família, sobre a cultura da família. O pai dela é um homem marroquino e ele abriu o Café Tangerine para sustentar a família, mas o Café Tangerine acabou sendo, ali na comunidade onde eles vivem, um lugar muito importante, um lugar de refúgio para imigrantes. E a Mina vai aprender muito sobre isso durante esse retorno dela, então, para a Itália. É um livro muito bonito, também muito triste, vai falar muito sobre o luto, né, sobre a perda do pai, vai falar muito sobre a relação dela com a família, vai falar muito sobre a cultura, né, da família dela, sobre a cultura marroquina. E é um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza, então eu amei. Além de que essa capa também é muito bonita, então também recomendo demais. O nono livro que eu vou indicar é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Essa edição tem um prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Conceição Evaristo, a Maioral, e tradução de Natália Borges Polesso, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu já li ele há algum tempo, acho que logo que saiu aqui no Brasil, se eu não me engano foi em 2019, 2020. Mas basicamente aqui a gente tem a história dessa mulher, a Tituba. A Tituba foi uma mulher real, né? Mas esse livro, ele é uma história ficcional, baseada, então, na história real dessa mulher. E a Tituba foi, então, uma das mulheres acusadas de bruxaria em Salem. Ela foi julgada e a história dela foi por muito tempo silenciada, né? Muito se fala sobre as bruxas de Salem, mas pouco se fala sobre a bruxa negra de Salem. Então, é um livro muito triste também. Não tô indicando livro triste, né, gente? Eu peço desculpas, mas é o que eu leio livros tristes. Então, é um livro muito triste e nesse livro a gente também tem a questão da religiosidade bastante presente. Como eu falei, faz muito tempo que eu li. Tenho mais na minha memória detalhes sobre ele, inclusive eu deveria reler o livro. E eu recomendo um vídeo que saiu recentemente da minha amiga Juliana, que leu esse livro agora esse ano e fez então um vídeo. Eu ainda não assisti o vídeo dela, mas tenho certeza que, como tudo que a Ju faz, tá maravilhoso, então recomendo. Então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição, porque lá vocês vão com certeza encontrar mais detalhes sobre o livro. Mas é um livro muito bom, eu lembro que quando eu li eu amei e marquei muito também, foi um livro que mexeu muito comigo, então eu não poderia deixar de recomendar aqui pra vocês. E o último livro é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Eu amo a Maya e esse livro é incrível. Também é um livro muito triste, essa é uma autobiografia da Maya, né? A Maya que foi tudo, né? Ela foi escritora, roteirista, dançarina, cantora, atriz, ativista. Ela foi uma mulher, assim, que fez de tudo. Ela foi uma mulher incrível e esse livro traz um pouquinho da história dela, que é uma história muito triste. Ela passou por várias situações horríveis, assim, por várias coisas que ninguém deveria passar e eu chorei muito lendo esse livro. Ele também traz tópicos sensíveis, como abuso sexual, então se você tiver alguma questão com isso, procure saber antes de ler. Mas é isso, gente, recomendo demais. Mas é isso, gente, essas foram as recomendações. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Muitos desses livros eu li há anos. Alguém até comentou no último vídeo, no vídeo que eu fiz sobre as 20 recomendações de livros curtos, que eu tenho uma ótima memória. E eu tenho uma opinião contrária, porque eu acho que eu tenho uma péssima memória e até por isso algumas vezes eu acabo me enrolando aqui pra falar sobre algum livro, porque faz tempo que eu li, e aí eu fico confusa e fico pensando, meu Deus, não tenho nada pra falar sobre o livro, porque eu não lembro nada que aconteceu na história. Mas enfim, eu espero ter conseguido passar pelo menos a ideia de cada livro pra vocês e ter convencido vocês a lerem pelo menos um desses livros. Mas é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.